E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula de biologia. Nós vamos falar hoje de um ciclo biogeoquímico que vocês ainda não estudaram. É o ciclo do nitrogênio, certo? Vocês já estudaram sobre o ciclo do oxigênio, ciclo do carbono, ciclo da água, né? Agora chegou a vez da gente falar então do ciclo do nitrogênio, tá bom? Vamos lá, primeira coisa pessoal, o nitrogênio está presente na atmosfera em média 78, 79% dos gases presentes na atmosfera, 78% é nitrogênio. Ele existe em maior quantidade na atmosfera, tá? Na água e no solo ele é muito escasso. Mas nós conseguimos absorver esse gás nitrogênio? Não. Plantas conseguem? Também não. Animais conseguem? Também não. Então, quem faz isso? Nós vamos descobrir hoje, tá bom? E qual a importância desse nitrogênio, né? Lembra que eu já falei para vocês quais são os 4 átomos presentes na composição química de todo ser vivo? Eu chamo de nhoque, lembra? Nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e carbono. O nitrogênio faz parte da composição química dos seres vivos e ele está presente onde? Compõe os aminoácidos. Aminoácidos são as moléculas que vão formar moléculas maiores de proteínas. O nitrogênio está presente na molécula de ATP, adenosina trifosfatase. A adenosina é uma base nitrogenada, presente aqui. Os aminoácidos eles têm lá o radical amina, na presença do nitrogênio. E as bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina e uracila também. São as 5 bases nitrogenadas presentes nas moléculas de DNA e RNA. Então, o nitrogênio é extremamente importante para a formação dessas moléculas em todos os seres vivos, ok? Bom, vamos lá. Então, quando eu como proteína, eu estou ingerindo aminoácidos. Esses aminoácidos vão ser transformados em amônia, mas a amônia para o nosso organismo ela é tóxica. Então, a gente transforma essa amônia em ureia, que é um resíduo menos tóxico, e a gente elimina na forma de urina, tá bom? Vamos lá então para o ciclo do nitrogênio. Como é que ocorre a absorção desse nitrogênio atmosférico para que ele possa passar por todos os seres vivos e ser devolvido para a atmosfera, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Existe o nitrogênio atmosférico e o primeiro processo a acontecer é chamado de fixação do nitrogênio. O que acontece nesse processo? Durante a fixação do nitrogênio, o nitrogênio atmosférico ele é transformado em amônia. Tá? Só que essa amônia, ela não é diretamente absorvida por todas as plantas. E também, quem faz a transformação do nitrogênio atmosférico em amônia? São bactérias. Bactérias do gênero Rhizóbio e as cianobactérias. Esses dois grupos específicos de bactérias conseguem transformar o nitrogênio atmosférico em amônia. E aí a amônia fica disponível no solo. Existe um grupo de plantas chamadas de leguminosas, como soja, feijão, ervilha. Essas leguminosas, elas têm, vivendo na raiz delas, essas bactérias do gênero Rhizóbio. Então, essas bactérias vivem em associação com as raízes das plantas leguminosas, passando aí por um processo, realizando um processo de mutualismo, que a gente já estudou. Mutualismo é uma relação ecológica de benefício para ambas as partes, não é isso? Então, pessoal, as leguminosas têm nas suas raízes bactérias do gênero Rhizóbio, que conseguem transformar o nitrogênio atmosférico em amônia. Então, as leguminosas conseguem absorver amônia, tá bom? Mas existem outras plantas que não têm essa associação mutualística. E aí, o que acontece com essa amônia? Essa amônia no solo precisa ser convertida em outras substâncias. E aí a gente vem para um outro processo que é chamado de nitrificação. O que vai acontecer nesse processo? A amônia, que já está no solo, é transformada em nitrito. E o nitrito é transformado em nitrato, através de grupos específicos de bactérias que são especializadas em fazer isso. Bactérias que vivem no solo ou até também na água, tá? Essas bactérias, elas transformam a amônia em nitrito e o nitrito em nitrato. São bactérias nitrificantes que fazem essa transformação de amônia em nitrito, nitrito em nitrato. E o nitrato, ele é a substância química orgânica que as plantas mais precisam absorver. Planta poderia absorver amônia? Pode, tanto que as leguminosas fazem isso.
As plantas podem absorver nitrito? Podem. Podem absorver nitrato? Muito. Elas querem absorver nitrato. Esse é o composto mais oxidado que as plantas querem absorver. Por isso ocorre todo esse processo de transformação que é feito por bactérias. Nesse caso aqui, as bactérias nitrificantes. Aqui, as bactérias fixadoras, tá bom? Então, aí sim, o nitrato pode ser assimilado pelas plantas, pode ser absorvido por elas. E as plantas transferem esse nitrato, passa a fazer parte da composição química das plantas, na utilização da produção dos aminoácidos, nas bases nitrogenadas, no ATP que a planta vai utilizar para desempenhar suas funções. As plantas também transferem esse nitrato, esse composto nitrogenado para os animais através da cadeia alimentar, tá bom? Então passa a se fazer esse ciclo. Lembrando, quais são os seres que conseguem fixar ou transformar o nitrogênio atmosférico em compostos orgânicos capazes de serem assimilados pelas plantas e posteriormente transferidos da planta para o animal durante a cadeia alimentar. Os seres responsáveis por isso são as bactérias. Então existem as bactérias fixadoras do gênero Rhizobium, que vivem nas raízes das leguminosas em associação mutualística. Então, soja, feijão, ervilha conseguem absorver amônia diretamente. E as outras plantas que não têm essas bactérias associadas nas raízes, elas dependem de um outro processo realizado por outras bactérias nitrificantes, tá? Que transformam a amônia em nitrito, o nitrito em nitrato, e aí sim as plantas podem absorver. Beleza? Bom, as plantas e os animais também, quando entram em decomposição, eliminam a amônia. E essa amônia também pode ser devolvida para a atmosfera, ou ela vai passar pelo ciclo aqui, ó, de se transformar em nitrito, nitrito em nitrato. E existe um outro grupo de bactérias, chamadas de bactérias desnitrificantes, que vão fazer a transformação do nitrato em nitrogênio atmosférico, devolvendo esse gás para a atmosfera. E dessa maneira a gente encerra o ciclo, certo, pessoal? Então, a importância do nitrogênio, composto importante, essencial para a formação dos aminoácidos, das bases nitrogenadas presentes no DNA e no RNA, e também para a formação de ATP, molécula altamente energética. Quais são os processos envolvidos? Fixação, nitrificação e desnitrificação. O que é a fixação? Transformação do nitrogênio atmosférico em amônia, através das bactérias do gênero Rhizobium ou das cianobactérias também presentes na água. Parou aqui o processo? Não. A amônia, as leguminosas elas têm nas suas raízes bactérias do gênero Rhizobium que conseguem já transformar o nitrogênio atmosférico em amônia, e as leguminosas conseguem absorver a amônia, ok? As outras plantas, o processo segue. A amônia tem que ser transformada em nitrito, o nitrito em nitrato, e aí depois então as plantas absorvem esse nitrato, tá bom? Bactérias que fazem isso são as bactérias nitrificantes, que fazem esse processo de nitrificação, transformação da amônia em nitrito, nitrito em nitrato, para as plantas poderem absorver. Beleza? Também o nitrato vai ser transformado em nitrogênio atmosférico através do processo chamado de desnitrificação por bactérias desnitrificantes, devolvendo esse gás para a atmosfera. E a gente fecha então o ciclo do nitrogênio. É um ciclo bastante pedido em questões de vestibular, no Enem, mas ele é simples de entender se você se lembrar que são as bactérias que conseguem fazer a assimilação, a transformação do nitrogênio atmosférico em compostos capazes de serem absorvidos pelas plantas e transferidos através da cadeia alimentar. Beleza, pessoal? Na nossa próxima aula a gente continua tirando as nossas dúvidas, tá bom? Até mais. Tchau, tchau!